Salve lá, meus amigos, bem-vindos a mais um podcast Revitalize. Eu sou Borges e aqui a gente fala sobre saúde e vitalidade da igreja. Você sabe o que significa revitalizar uma igreja? A propósito, já parou para pensar no desafio de revitalizar uma igreja histórica? É sobre isso que nós vamos conversar no episódio de hoje. Muito bem, convidado especial no dia de hoje. Grande Thiago, meu parceiro e amigo de longa jornada. Que bom que você está aqui, cara. Um prazer te receber, cara. Muito bom. Olha, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal que está acompanhando a gente. Por favor, se apresenta e já dá suas credenciais aí para nós. Eu sou Thiago, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Sou pastor da IPI de Salto, aqui no interior de São Paulo, próximo de Indaiatuba. Atualmente eu tenho servido na denominação como secretário nacional de revitalização de igrejas da IPI do Brasil, uma secretaria nova, tem cerca de 1 ano e meio, e esse tem sido o nosso desafio, de revitalizar não só uma igreja, mas auxiliar uma denominação a tracionar e a voltar a buscar saúde, a buscar desenvolvimento, a buscar crescimento das nossas igrejas. Então, esse tem sido o nosso desafio. Eu tenho 43 anos, sou casado com a Luísa, sou pai da Júlia, da Lívia, e a gente tem feito uma família aí revitalizadora também. Que legal. Cara, você está com quanto tempo de ministério? Ô Borges, de ministério, eu brinco assim, antes da ordenação e depois da ordenação. Eu vou te explicar por quê. Eu sou aqui de Campinas, natural de Campinas. Torcedor de um time que, aliás, questionável. Sofredor da Ponte Preta. Mas é pela fé que as coisas acontecem. Então, a gente teve agora o Bayer Leverkusen, que foi campeão depois de 119 anos. Então, eu voltei Vamos ter fé na Ponte Preta. Voltei a ter fé na Ponte Preta. Eu fui para o seminário em 2008. E quando eu entendi que Deus estava me chamando para o seminário, é uma história das minhas brigas com Deus, de falar não em alguns momentos para Ele. Eu trabalhava numa universidade aqui em Campinas, eu já era casado, e o seminário da IPI, a Faculdade de Teologia da IPI, é em São Paulo. Eu não tinha tempo hábil entre sair do meu trabalho e conseguir ir para a faculdade da IPI lá no centro, perto da Praça da Sé. A outra opção de estudos que eu tinha na época era o SPS aqui em Campinas. Seminário Presbiteriano do Sul. Só que ele também é um seminário integral. Apesar das aulas serem de terça a sexta pela manhã, de segunda-feira a aula é à tarde. Então eu também não conseguia por conta do meu trabalho. E aí eu acabei indo fazer o Seminário Batista aqui em Campinas. Eu falo isso porque no segundo ano meu de seminário, eu fui convidado para assumir uma congregação aqui em Campinas. Na época era uma invasão, era um bairro que chama hoje Parque Uziel. Na época era a maior invasão da América Latina, uma invasão com 40 mil pessoas. Eu servi naquela congregação por 3 anos. Então, toda a parte pastoral, pregação, visita, aconselhamento, eu era Dentro da invasão, era o projeto, a igreja? Era o projeto, a igreja era lá. Eu servi lá por 3 anos, no período meu de seminário. O pastor da igreja, ele ia uma vez por mês para celebrar a ceia. O pastor da igreja mãe é a primeira IPI de Campinas. Quando eu me formei em Campinas, no seminário, eu fui convidado para assumir uma igreja no sul de Minas, uma igreja centenária. A igreja num bairro, uma cidade de 14 mil habitantes, e uma igreja que ela ficava num distrito separado da cidade com 800 pessoas. Uma igreja histórica, ela compõe as igrejas que participaram da cisão de 1903. Uau! Na época, em 1903, o pastor da igreja se tornou o primeiro presidente da IPI. Uma coisa que eu não posso deixar passar, né?
Você falou de 1903, tem Isso. gente que naturalmente vai estar assistindo, ouvindo esse episódio e não vai saber a que é que nós estamos nos referindo, do que você está falando, né? Então, 1903 é o período onde um grupo sai da Igreja Presbiteriana do Brasil e começa-se a Igreja Presbiteriana Independente, a chamada cisão. Mas o que eu ia te falar, na verdade, é o seguinte: eu acho que lá em 1903 o pessoal jamais imaginou que, mais de 100 anos depois, dois pastores estariam conversando numa mesa assim, aleatoriamente, exatamente sobre esse assunto. Exatamente. 7 pastores e 14 presbíteros fundaram, no dia 31 de julho, a IPI do Brasil. E essa igreja que eu fui convidado para pastorear... Sul de Minas, você Sul falou. de Minas, né? Cidade de Cabo Verde, a IPI de São Bartolomeu. Eu fui convidado e eu assumi essa igreja, eu não era nem ordenado ainda. Como eu não fiz uma faculdade oficial da IPI, dentro da nossa denominação, só pode ser licenciado e ordenado quem fez dentro da própria denominação, ou existe um processo que se chamava de complementação teológica. Então, quando eu fui para essa igreja, eu fui para pastoreá-la, e o presbitério designou um pastor para dar atos pastorais nesse período. Você pastoreava, mas não pastoreava. Eu era o pastor, vamos dizer assim, de fato, mas não de direito. É igual o técnico, quando chega um técnico estrangeiro que ele não tem a licença FIFA, é o outro que assina a súmula, mas quem manda... É um bom comparativo. E eu pastoreei essa igreja por 2 anos. De lá eu fui convidado, e aí foi o primeiro desafio de revitalização, foi essa igreja. Eu saí do seminário, e quando eu cheguei numa igreja, eu saí de uma cidade, uma metrópole como Campinas, e cheguei numa cidade que não pegava nem celular. Numa cidade, num bairro que moravam 800 pessoas. Numa igreja centenária, com 134 anos, se eu não me engano, quando eu cheguei lá. Eu não me sentia capacitado. Eu entendi que as ferramentas que eu recebi no seminário, elas não eram suficientes para pastorear uma igreja e entender os desafios de uma igreja histórica. Pastorei essa igreja por 2 anos. Fui convidado para auxiliar ser pastor auxiliar na época lá no sul de Minas, numa das maiores IPIs do Brasil, para auxiliar ela num projeto de transição para uma igreja em células. Fiquei 2 anos, a transição ela não aconteceu do jeito que foi esperado. Aí eu voltei para o estado de São Paulo e pastoreei, ainda sem ser ordenado. Eu vim para uma cidade de 19 mil habitantes, chamada Cerqueira César, e fiquei naquela igreja 5 anos. Nessa igreja eu fui licenciado e, posteriormente, eu fui ordenado. Então, eu tenho, hoje, eu brinco assim, que eu tenho 12 anos de experiência pastoral. Como pastor ordenado, são 7 anos. Como pastor nesse período de exercício pastoral aí, mais 5 anos sem ser ordenado. Então, no total, eu tenho essa experiência pastoral, esse desafio de pastorear há 12 anos. E aí você, de repente, assume uma função de tamanha responsabilidade como uma Secretaria Nacional de Revitalização dentro de uma denominação histórica com esse processo de formação, dentre o qual você tem um período curto enquanto ordenado, mas experiência significativa em aspectos pastorais, né? O que houve, como que surge essa Secretaria Nacional de Revitalização dentro da Igreja Presbiteriana Independente? Até porque eu acho que um dos pontos aqui, Tiago, é a gente trazer à tona o seguinte: as igrejas históricas têm se preocupado muito com esse tema revitalização, né? Porque, de uma certa maneira, tem sido um desafio gigante para a gente. Mas como é que isso começa dentro da Igreja Presbiteriana Independente, na sua perspectiva? Eu posso fazer um processo histórico aqui? Sim, lógico. Em 2003, a IPI ela ia completar 100 anos como igreja organizada. Então, na década de 80, a IPI ela fez um plano de expansão da denominação.
ela tinha a faculdade em São Paulo, seminário em São Paulo, ela abre um seminário em Londrina, ela abre um seminário em Fortaleza, ela abre polos também no Rio de Janeiro, no Norte, e a ideia da igreja era expandir a missão da igreja. Ela não consegue colher resultados satisfatórios quando ela completa 100 anos de idade, em 2003. Com o passar dos anos, Borges, o que vai se percebendo na igreja é um baixo crescimento, um pequeno crescimento quase que vegetativo, uma denominação que cresce 1% ao ano, poucas igrejas sendo efetivamente plantadas. A gente chegou num momento que a gente tinha o dobro de pastores em relação ao número de igrejas. Isso, por um lado, parece ser positivo, mas, por outro lado, há uma concentração desses pastores em grandes centros e faltam pastores em regiões mais periféricas brasileiras. Periféricas no sentido que 70% das IPIs elas estão no estado de São Paulo, norte do Paraná e sul de Minas Gerais. Ok. Então, nas demais regiões faltam pastores. Aliado a isso, a gente chega a constatar aí, através das estatísticas da IPI, que 70% das nossas igrejas têm menos de 150 membros. 70%? 70% das nossas IPIs. A IPI sempre ela teve uma secretaria chamada de missões anteriormente, hoje ela é chamada de Secretaria de Evangelização, e o foco dessa secretaria era plantar novas igrejas, projetos missionários, mas com o não desenvolvimento das igrejas, começou-se a ter uma procura também para, de alguma maneira, a denominação auxiliar igrejas que estavam passando por dificuldades. Então, quando o número de igrejas começou a aumentar, começou-se a pensar na possibilidade de ter uma secretaria voltada especificamente para a revitalização de igrejas. Então, na Assembleia Geral de 2022, em julho de 2022, foi aprovada a criação da secretaria e, consequentemente, daí a nomeação foi na Comex no final de setembro. O que é Comex? A Comex seria um representante de cada sínodo que compõe, junto com a diretoria, a parte executiva da Dentro da denominação é uma reunião com maior abrangência, é isso? Isso. Em termos nacionais. E a Assembleia Geral equivale ao Supremo Concílio da IPB, e aí a gente tem a Comex, que seria como se fosse um órgão executivo, de tomar as decisões mais ágeis, mais rápidas, e decisões maiores elas acontecem apenas na Assembleia Geral. Então, a Assembleia Geral ela aprova a criação da secretaria e quem referenda a nomeação do secretário é a Comissão Executiva da IPI do Brasil, a Comex. Então, essa nomeação ela acontece em setembro de 2022, onde eu fui nomeado como secretário. Então, a secretaria ela começa efetivamente no final de setembro, começo de outubro, esse trabalho. Então, é esse resgate histórico. Houve-se um plano de expansão da denominação, esse plano ele não foi concretizado, e além de não conseguir expandir a denominação, nota-se também um enfraquecimento de muitas das nossas igrejas. Então, cria-se essa secretaria com o objetivo de fortalecer o trabalho da IPI do Brasil. E eu brinco que, eu estava falando com você aqui nos bastidores, né? Eu não tenho notícia, no Brasil pelo menos, de alguma denominação histórica que tenha hoje uma secretaria voltada exclusivamente para olhar para a revitalização de igrejas. E essa foi talvez tem sido a principal dificuldade nossa, porque quando a gente vai falar em plantação de igreja, quando a gente vai falar em missão, no sentido de missão transcultural, a gente tem várias agências missionárias, a gente tem vários livros, bastante material de apoio. A gente olha para algumas denominações, de alguma maneira ou outra, as igrejas elas
tem movimentos intencionais para a plantação de igreja, a gente tem movimentos para-eclesiásticos, como Atos 29, CTPI, o City to City. Quando a gente vai olhar para a revitalização de igreja, a gente tem muito pouca literatura. Eu não conheço nenhuma denominação que trabalhe hoje com revitalização de uma maneira intencional. Então, assim, a gente tem uma multidão para alimentar e 5 pães e 2 peixes. E não tem uma estrutura para a gente olhar assim e falar, vamos sentar para conversar com quem está fazendo bem na nossa frente. Uma coisa que chama a minha atenção na tua fala a gente fala bastante sobre missões transculturais, como você mencionou, plantação de igrejas. E claro que isso é algo de extrema importância na visão da missão da igreja, né? Mas eu faria o seguinte comparativo. Eu penso que olhar somente nesse sentido é como se preocupar com o embrião ou com a criança que vai nascer e deixar de olhar para a mãe. Exatamente. Neste processo de nascimento, de gestação, você não divorcia as duas coisas, né? Você tem 2 circunstâncias diferentes, mas que estão interligadas de maneira direta. Então, não dá para a gente pensar só em plantação, em missão, como algo que transcende a realidade da igreja já estabelecida, sem pensar na vitalidade da igreja. Agora, eu também acho, e vou arriscar aqui, que um dos grandes desafios talvez esteja, quando você roda o Brasil afora, porque essa tem sido a sua experiência, né? De que um dos grandes desafios é conversar com pastores e líderes. Exatamente. E a pergunta que vem aqui é a seguinte para você, e respira antes de você responder, ok? Você acha que tem muitos pastores Brasil afora, na tua visão, na tua experiência, e líderes equivocados sobre o que é revitalização de igrejas? Total, com certeza. Qual é o desafio nosso na denominação? Hoje, a média de permanência de um pastor na IPI do Brasil, numa igreja, é de cerca de 3 anos. 3 anos você não estabelece raízes, você não estabelece vínculos, você não conhece de fato as pessoas. Quando a gente tem uma igreja que a cada 3 anos ela muda de pastor, eu falo sempre que a gente dá espaço também, por outro lado, para criar lideranças na igreja local, mas não aquela liderança boa, aquela liderança que na ausência pastoral ela assume a igreja do jeito dela. Então, esse problema de revitalização, ele começa, ao meu ver, dentro desse movimento. A gente precisa ter pastores que tenham desejo de pastorearem por um longo prazo uma igreja. Sempre quando chega algum pedido de revitalização para a nossa secretaria, eu falo para o pastor, você está disposto a gente comprar um jazigo no cemitério da cidade para você? Aqui tem que ser a sua última igreja. Aqui tem que ser a igreja, você tem que ter um pensamento... Ainda que você seja jovem. Ainda que você seja jovem. Eu não consigo pensar em revitalização hoje, Borges, num processo com menos de 10 anos de tempo de trabalho, para você conseguir mudar o pensamento nas igrejas. Eu sou pastor aqui em Salto, é um processo de revitalização. Eu estou começando meu 4º ano, eu tenho 3 anos completos na igreja, e apesar de ter uma boa liderança, ao meu ver, apesar de olhar para o projeto e ver que é um projeto que está conseguindo se desenvolver, a igreja está experimentando uma saúde nos seus relacionamentos, um crescimento em todas as áreas, ainda eu vejo algumas áreas cinzentas na igreja que eu falo, eu não consegui chegar aqui ainda. Eu não consigo mexer nessa área ainda. Ontem eu estava conversando com um líder da nossa igreja e eu falava, olha, a gente precisa expandir a nossa liderança, a gente precisa agregar mais pessoas. E apesar de eu estar no meu 4º ano,
algumas áreas ainda eu tenho dificuldade, eu sinto uma resistência quando eu falo em colocar pessoas novas. Então, tentando responder a sua pergunta, essa pergunta é aquela pergunta de $1 milhão. Isso. Eu acho que a gente está num ciclo vicioso, olhando para a nossa realidade denominacional, pelo menos. Eu não sei como que é na IPB. Mas é isso, eu acho que falta... existe uma ideia muito superficial do que é revitalização, na verdade. Pelo menos no nosso contexto, eu percebo que para muitas pessoas, muitos líderes, muitos pastores, para eles revitalização é ter um pastor em tempo integral e a Igreja Nacional está auxiliando o pagamento da côngrua. Essa é a expectativa, né? Ou o presbitério está auxiliando. Tem alguém auxiliando porque a igreja é uma igreja pequena, ela não tem condições financeiras para isso. Isso não é revitalização. A revitalização é um processo muito maior. Então, eu penso que um dos problemas que a gente tem enfrentado é a partir disso, é de ampliar essa visão, de fato, do o que é revitalização para as nossas igrejas. Conscientizar pastores e conscientizar, dentro do nosso caso, principalmente presbíteros. Como que vocês têm, ou você tem definido revitalização nessa jornada? Como que, se você puder, talvez em poucas palavras, talvez em curtas linhas aí, como que você tem definido revitalização, o que é revitalizar, onde está a vitalidade da igreja, enfim? Revitalizar, a gente sempre tem falado, Borges, é uma igreja voltar a ter saúde. Esses dias eu estava na minha cidade e parei o carro numa rua, num semáforo, e tinha um senhorzinho andando bem devagarzinho com o andador. E a hora que o semáforo para pedestre começou a piscar, o senhorzinho estava no meio ainda. Eu falei, o semáforo pensei comigo, vai ficar verde, ele não vai ter terminado, eu vou ter que segurar o carro aqui. E enquanto estava piscando, um menininho de 10, 12 anos pegou e correu e atravessou a rua. Com o passar dos anos, eu diria que é possível que uma igreja ela vá perdendo de vista o seu propósito, a finalidade de nós estarmos aqui como igreja. Então, revitalização implica em a gente voltar a ter saúde, voltar a ter visão do propósito nosso, que é glorificar o reino de Deus. É uma igreja missional, um termo mais novo hoje, que ela cumpre um propósito do qual Deus tem para ela, no seu bairro onde ela está inserida, na cidade, na região onde ela está inserida. Então, eu tenho percebido que muitas igrejas elas têm uma visão equivocada do que é revitalização. A grande maioria pensa que revitalizar é fazer reforma. Reforma do ponto de vista estrutural físico. Tem muita igreja, assim, a maioria dos acessos, quando a gente recebe pedidos, auxílios, projetos, o foco é na estrutura física da igreja e não nas pessoas. Eu acho que é importante a gente ter um bom prédio, uma boa estrutura física, mas mais importante do que isso é a gente ter processos que auxiliem a igreja no desenvolvimento de ter uma liderança saudável, ter líderes bons e saudáveis, ter uma igreja com uma visão para fora, não uma igreja com uma visão para si mesma, de manutenção. Então, esse tem sido o desafio nosso de construir dentro de uma denominação uma visão de sermos igrejas missionárias. Engraçado porque, na realidade, quando a gente fala de revitalizar, e talvez aí esteja um outro ponto importante, boa parte das igrejas que eu tenho rodado, com quem tenho feito contato, às vezes não consegue entender por que está perdendo a vitalidade, né? Entendendo que a solução ou a questão está em a igreja X ou a igreja Y, ela está bem, está tudo voando a mil maravilhas, né? E aí subentende-se que o que está fazendo a diferença é o estilo de culto, é o logotipo que a igreja usa, que na realidade a parte de algumas dessas coisas são forma, né? São roupagem, estilo e daí por diante. Mas
as que estão sofrendo, por vezes, parece que não percebem que a grande questão está na sua falta de visão, na sua falta de perspectivas de liderança, na sua falta de engajamento com algumas áreas, e não exatamente na sua forma. O problema está na sua essência, nas suas crises interiores, na sua falta de engajamento com o discipulado, por exemplo, sua falta de engajamento com uma visão de liderança mais elaborada, e aí você começa a copiar, colar, né? Você copia um modelo aqui, põe lá e fala assim, cara, mas não encaixa. Mas é claro que não encaixa, porque a questão não está na forma. É na essência. Olhando o Brasilzão afora, existem coisas comuns entre igrejas doentes? Existem. Deixa eu justificar a minha pergunta, né? Porque às vezes tem gente que fala pra gente sobre... A pessoa, ela vem falar pra gente assim, que ela tem um problema na casa dela, e você fala assim, olha, esse problema só muda de endereço, na minha casa eu também tenho. Então, a pergunta está nesse sentido. Existem problemas que são comuns entre igrejas que estão perdendo a vitalidade quando você gira o Brasil como um todo, Thiago? Ô Borges, boa pergunta. O ano passado eu viajei bastante, eu tive uma oportunidade de viajar bastante. Eu fui nas 5 regiões brasileiras o ano passado. E assim, alguns pontos incomuns que eu enxergo. Boa parte de igrejas, que eu diria que são igrejas que estão enfermas, a história da igreja, daquilo que ela era, é mais importante do que aquilo que ela se tornou. Existe um culto ao passado dela. Culto à própria história. A própria história. Não é incomum, num culto de aniversário, o pessoal lê aquela passagem de Samuel, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E aí alguém vem e lê a história da igreja, as pessoas se emocionam. E aí a gente lembra, não, porque na década de 40 era o pastor tal e a igreja enchia. Então eu percebo esse culto ao passado. Algumas igrejas, eu percebo um culto à estrutura que ela montou. Estrutura física. Ao templo, às salas, ao patrimônio dela. E você falar que talvez seria oportuno ela repensar a estrutura dela, a estrutura ela não serve mais ela para as necessidades reais, ela falar que isso é loucura. Do ponto de vista de trabalho, o que eu percebo nessas igrejas é que não há nenhum trabalho com discipulado. Quando eu falo para algum pastor o que é discipulado, assim, pelo menos na minha perspectiva é uma visão errada, para muitos discipulado é uma classe de novos membros. Então, às vezes eu vejo alguns colegas, pastores da IPI, da IPB, batistas, que tiram uma foto no domingo de manhã com uma classe de 15 pessoas, falam a classe de discipulado. Na verdade, ele está preparando pessoas para serem batizadas e fazerem as suas profissões de fé na igreja. Discipulado é você fazer uma transfusão da sua vida em outra pessoa. É ensinar ela todas as coisas, caminhar para um amadurecimento. E na grande maioria das igrejas eu não vejo discipulado. Na grande maioria das igrejas enfermas, o evangelismo, no máximo, é um departamento da igreja. Então, o evangelismo, a Secretaria de Evangelização da igreja está na mão do Borges. Então, Borges é o responsável por levar a nossa igreja a fazer evangelismo. Mas aí tem que ser um estilo de vida da igreja. Se vai ser através de relacionamento, se vai ser de alguma outra forma, mas tem que ser algo natural que toda a igreja vá para esse movimento. E por último, Borges, eu vejo assim que não há nenhum cuidado com formação de líderes. Então é comum nessas igrejas enfermas você ver presbíteros, dentro do nosso caso presbíteras, que são presbíteros e presbíteras por longos anos, 20, 30, 40 anos, mas que nesse período não conseguem formar novas lideranças e nenhum cuidado também, ou um cuidado muito pouco, com as gerações da igreja. Gerações que eu quero dizer as faixas etárias. Então, é muito comum, dentro dessas igrejas que eu tenho visitado, enfermas, não ter mais crianças, não ter mais adolescentes, não ter mais jovens.
Igrejas que a média de idade, eu fui numa igreja que a média de idade dos membros era 61 anos. Então, como revitalizar uma igreja? Como que você vai abrir um berçário numa igreja que a média de idade é 61 anos? Como que você vai fazer um culto de jovens, de adolescentes? Como que você vai ter um culto dominical, convidativo, para uma geração mais nova, sendo que só tá as pessoas mais velhas? Então, e também, a gente está numa... censo isso, né? O IBGE fala que a população brasileira ela está envelhecendo. Também eu não vejo cuidado com as gerações das igrejas. Então as pessoas saem da igreja, algumas para outras igrejas que têm esse cuidado e outras, infelizmente, elas se perdem mesmo. Então, se tivesse alguns pontos comuns para elencar, eu elencaria esses pontos: discipulado, evangelismo, geração de novos líderes e cuidado com as gerações das faixas etárias da igreja. Tem um livro chamado Autópsia de uma Igreja Morta, conhece? Conheço. Onde o Tom Rainer, que é o autor, ele na década de 70, eu acho, salvo engano, ele foi convidado para avaliar uma igreja que não estava bem, e naquela época a igreja era até uma igreja grande, mas as coisas não estavam caminhando de maneira adequada, e ele fez um diagnóstico daquela igreja, e quando ele terminou o diagnóstico dele, ele trouxe uma triste notícia, né, dizendo para o pessoal lá que aquela igreja morreria em 5 anos. E aí o pessoal disse, nossa, graças a Deus ele estava errado, ela não morreu em 5 anos, ela morreu em 10, né? Ela morreu. Tem indícios que às vezes a gente não quer ver, né? A gente não quer perceber. Quando o pastor Clésio de Jundiaí, da Batista Boas Novas, esteve com a gente aqui, ele estava contando sobre a experiência dele com o Josué Campanhã. O Josué tinha ido também à igreja dele e tinha dado um diagnóstico, dizendo, olha, a igreja está morta em X anos. Eu não me lembro exatamente o número de anos, mas era um período curto, né? E o Clésio, assim, teve um choque. Mas, às vezes, é melhor a gente conviver com a negação, se enganando, do que assumir a realidade da revitalização, né? Você sabe quando eu fui convidado para vir para Salto, para IPI de Salto, depois que eu fechei com o presbitério, na verdade, né? Um movimento até diferente do que é comum no presbiterianismo. E quando eu fui conversar com o conselho, eu já estava fechado, na verdade, com todo mundo lá. Quando eu vim conhecer os meus presbíteros. Foi no meio da pandemia. Eu tenho 2 presbíteros na igreja. E quando eu sentei com eles, eu trouxe um diagnóstico, a gente chama de diagnóstico de saúde, que o Tom Rainer, ele fornece num dos livros dele. E eles preencheram. A igreja na época estava fechada por causa da pandemia. Sim. A frequência média na nossa igreja era de 8 pessoas nos cultos online. A igreja tinha 32 anos. E o diagnóstico, pegando a pontuação do Rainer lá, era uma igreja altamente tóxica. Um presbítero ficou na pior pontuação, na pior faixa, e o segundo bateu na trave e ficou na segunda pior. E aí eu fiz uma pergunta para eles, Borges. Eu falei assim, como que se a gente continuar fazendo o que a gente fez nos últimos 5 anos, como que vocês veem a nossa igreja daqui 5 anos? Foi o diagnóstico. Eu já tinha o resultado nos números. E aí um presbítero, ele falou assim, pastor, se a gente continuar fazendo o que a gente fez nos últimos 5 anos, continuar reproduzindo isso para os próximos 5 anos, eu creio que a nossa igreja vai se tornar uma congregação. No nosso caso denominacional, ela vai reduzir o seu status. Isso. Ela vai ser uma igreja dependente, ela já é dependente do presbitério financeiramente, mas ela vai perder a sua liderança, ela vai perder a sua autonomia. E aí o outro presbítero falou assim, não, se a gente continuar fazendo para os próximos 5 anos o que nós fizemos nos últimos 5, eu não vejo essa igreja aberta. Isso foi um fator que contribuiu para
para o nosso processo de revitalização. A gente ainda se encontra num processo de revitalização, Borges. Mas já não é mais a mesma igreja de 3 anos atrás. Isso tem sido um alívio de ver gente nova chegando, gente nova servindo em todas as áreas. Então isso traz um fôlego para a igreja para os próximos anos. Você falou de uma coisa importante, né? O fator tempo. Eu não sou nenhum maratonista da vida, mas eu curto demais a corrida, né? E eu aprendi uma coisa nos últimos anos que é muito interessante, porque quando você vai fazer uma corrida, seja ela qual for, de 5 km, de 10 km, de 21, não importa, você sai e para mim, particularmente, o primeiro quilômetro parece que é sempre o pior, né? Porque é quando você está frio. Uhum. Você vai começar a entrar no esquema da coisa depois que você já está no segundo, terceiro quilômetro, dependendo da dimensão da corrida, né? Você tem um período de aquecimento que é significativo. E eu penso que pastorear e trabalhar em revitalização, quando você está dizendo assim, um período de 10 anos, é exatamente isso. Não tem nada, não existe a coelho na cartola, virada de chave rápida, não tem isso. A gente demora para alcançar o coração das pessoas, a gente demora para enxergar, às vezes, algumas respostas divinas, a gente demora para realmente conquistar o direito de liderar e de pastorear as pessoas. Então, não dá para se pensar em projetos curtos de 3 anos, de 2 anos. Eu não consigo ver dessa maneira, cara. E assim, talvez uma das grandes crises de vários pastores e de vários líderes, porque a igreja, ela espera resultados rápidos também, né? Com certeza. Ela espera que as coisas aconteçam assim, toque de caixa, né? A gente está trazendo esse cara aqui, ele vai resolver agora a nossa vida, ele chegou, nossa, tudo é diferente. E aí o interessante é o seguinte, porque quando um pastor ele chega, primeiro ano é lua de mel, né? Até assim chegar na metade do segundo ano, aí o pessoal começa a achar defeito nele. Acabou a lua de mel. E aí que está o grande desafio. O Borges, existe, eu não sei na IPB, mas pelo menos na IPI eu ouço assim, sempre ouvi de pastores mais velhos, falando assim, no primeiro ano eu não faço nada. Eu não sou tão a favor dessa frase. Eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem. Eu acho que existem mudanças que elas precisam ser emergenciais. É como se a gente chegasse, eu sempre falo, quando eu vou sair para falar assim em algum presbitério, alguma igreja, você imagina um cara que caiu de moto, teve uma fratura exposta, está tendo uma hemorragia e chega na emergência do hospital e o médico fala assim, em vez da gente tratar a hemorragia, vamos tratar o raladinho que está no cotovelo dele. A gente tem algumas hemorragias que tem na igreja, elas precisam ser tratadas imediatamente. Aquilo está drenando a vida da igreja. Não dá para fazer a operação tampão, né? Exatamente. Então, agora o fator tempo, ele é importante. Onde eu vejo muito pastor errando processos na revitalização, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, sem ganhar o coração das pessoas. Então, quando a gente chega na igreja, você vai ter um grupo de pessoas dispostas a mudanças rápidas. E isso é legal. Esse pessoal ele vai ajudar a trazer alguns resultados rápidos. Eu gostava, no futebol, um bom técnico que teve aqui na Ponte Preta, o Vadão. Não sei se você lembra. Lembro do Vadão. Eu gostava do Vadão porque ele falava assim, ele trabalhava com mini metas. Só que fique registrado, eu não sou ponte pretano, ok? Ele trabalhava com mini metas. Então ele olhava assim, sempre a cada 3 jogos. Então ele falava assim, a Ponte Preta vai receber o Corinthians aqui em Campinas, vai jogar depois o próximo jogo com o São Paulo, lá no Morumbi, e depois vai pegar o Guarani aqui em Campinas também. Então, desses 3 jogos, dá pra gente fazer, a nossa mini meta é fazer 7 pontos. Ele não olhava o campeonato como um todo. Ele ia colhendo pequenos resultados aos poucos. Então, essas mini-metas, elas iam mudando de acordo com o adversário, com a posição que ele ocupava na tabela e o grau de dificuldade, se era em casa, se era fora de casa.
O Tom Rainer, ele fala isso num dos seus livros também, da gente ir celebrando pequenos avanços. Então, eu acho que é importante... Quando ele fala sobre mudanças, salvo engano, ele fala sobre isso, né? Pequenas mudanças para, de repente, você avançar uma distância significativa. Então, você celebra, conquista uma pequena mudança, celebra essa mudança, consolida essa mudança, para depois você ir dando passos maiores. Eu acho que é importante isso. Eu vejo muito pastor queimando a largada, tentando mexer estruturalmente na igreja, na estrutura eclesiológica dela, no sentido de trabalho, tudo de uma vez. E aí ele perde o respaldo das pessoas, ele perde o coração das pessoas, e aí ele se sente sozinho. Ele se cansa, isso aí geralmente acontece no segundo ano, na hora que acaba a lua de mel. E aí todo mundo está errado, só ele que está certo. Exatamente. Né? E aí o terceiro ano é um ano para o pastor procurar um novo campo e a igreja procurar um novo obreiro. Esse é o ciclo vicioso que eu vejo que muitas igrejas e muitos pastores se encontram. Cara, é que fique registrado para quem está acompanhando a gente. Períodos curtos dificilmente revertem quadros de perda de vitalidade. Tiagão, pergunta agora de 5 milhões. Derradeira. Na sua leitura, por experiência de rodagem, como é que a gente pode olhar para os próximos 10 anos? Como que você enxerga os 10 anos que nós temos pela frente no que diz respeito a igrejas históricas e o desafio da revitalização? Ô Borges, eu acho que é uma visão confusa eu tenho. Eu tinha um professor no seminário que ele falava, o pessoal falava assim, você é milenista ou pré-milenista? Ele falava assim, eu sou confuso. Por que eu falo que eu acho que é uma visão confusa? Assim, turva. Talvez turva seria melhor. Por um lado, eu vejo um enfraquecimento do movimento denominacional como um todo. Se eu não me engano, o Ed Stetzer, ele disse isso também, que uma das consequências do Covid, pós-Covid, seria o enfraquecimento do apego das relações denominacionais. O que já é visível, aliás. Já. Né? A pessoa, às vezes, ela frequenta a sua igreja lá, Presbiteriana de Paulínia, ela oferta para a igreja, às vezes ela até quer servir em algum ministério, mas na hora que você fala, olha, vamos fazer o seu batismo, a sua profissão de fé, ela tem medo de colocar no papel. Aconteceu comigo lá também. Chegou uma família na igreja, de pronto, assim, a esposa quis se tornar membro, e o marido, a hora que eu falei para ele, olha, você também não quer aproveitar? Ele falou assim, pastor, tem problema eu continuar vindo aqui na igreja, eu amo a igreja, ele frequenta uma das nossas células, mas eu não quero colocar nossa relação no papel. Eu falei, não, você é bem-vindo aqui do jeito que você está. Eu vejo isso como um movimento que tem crescido. Por outro lado, eu também vejo algumas oportunidades. Eu vejo que há um movimento maior hoje, talvez há 20 anos atrás, a gente experimentava uma saída das igrejas históricas para movimentos pentecostais, neopentecostais ou igrejas mais contemporâneas. Eu acho que algumas pessoas hoje elas estão fazendo esse caminho inverso. Eu compartilho como experiência própria da realidade que a gente está vivenciando em Salto. Nesses últimos 3 anos, nós recebemos cerca de 50 membros. Para a nossa realidade é um excelente número. 60%, sem medo de errar, foram pessoas que estavam em igrejas pentecostais. Por algum motivo, elas se afastaram dessas igrejas, um pouco pelo momento político que a gente vive no país, e elas ficaram um tempo sem igreja e foram alcançadas pela nossa igreja. Então eu vejo isso como uma oportunidade também, Borges. Agora, como que a gente pode caminhar para frente? Eu acho que a gente precisa, de fato, saber quem nós somos. Eu vejo dentro das denominações históricas esse culto ao passado, a história da igreja. Mas às vezes a gente deixa de fazer uma leitura daquilo que nós nos tornamos.
da gente olhar com sinceridade para a missão da igreja e ver que a gente poderia fazer mais. Dentro do contexto da revitalização, eu sempre falo que um dos piores inimigos da revitalização é o dinheiro. Eu acho que tem muita igreja que tem dinheiro, já não tem mais pessoas, já não tem quase mais líderes, tem poucas pessoas frequentando a igreja, mas ela consegue pagar todas as suas contas. Quando a gente olha para denominações, eu acho que também é um pouco desse olhar. A gente não colocar o dinheiro na frente. Não que nós sejamos igrejas históricas que busquem o lucro, mas o foco nosso tem que ser a missão. Usar os recursos que nós temos para a missão. Então, uma igreja que a missão seja o óculos dela, da maneira como que ela vai olhar a cidade onde nós estamos, ou as cidades que nós não estamos. E ela buscar se reinventar sem abrir mão de princípios que são eternos. Alguns princípios, algumas formas, elas mudam. O que a gente não pode abrir mão são dos princípios que eles são eternos. A palavra de Deus, uma igreja centrada no Evangelho, uma igreja que prega o Evangelho. Mas a forma como que nós pregamos o Evangelho, isso aí vai mudando de acordo com as gerações. Então, às vezes, a gente fica tão agarrado ao nosso histórico, ao nosso passado, e a gente perde a oportunidade de comunicar o Evangelho com as novas gerações. Eu vejo que há possibilidade. Há 20 anos atrás, talvez, eu percebi que existia assim... Todo mundo estava migrando para o movimento de plantação de igrejas. E hoje eu vejo que existe agora um espaço mais aberto para a revitalização de igrejas. Eu lembro quando eu fui fazer o SPS, eu fiz uma pós-graduação lá no SPS, da turma toda, a maioria, o foco era a plantação de igrejas, quando eu fiz em 2012. Hoje eu vejo essa ansiedade de pastores e de líderes em busca de revitalização. Então eu acho que assim, por isso que eu falo que é turvo. Por um lado eu vejo perigos, mas eu também vejo oportunidades para as nossas denominações. A gente tem que tomar a decisão de parar para conversar e dialogar e saber para onde que o Espírito está soprando as nossas igrejas. Você está falando dessa preocupação com o passado, né? Eu acho que vale a recomendação, na verdade, a ponderação bíblica que é feita sobre Davi, né? Tendo Davi servido a sua geração, cara. Morreu. E é legal, porque Lucas ele não fala assim, os feitos do passado de Davi, o maior rei de Israel, conquistou, matou gigantes, grandes conquistas militares. Ele teve um propósito. Serviu a sua geração. Isso. E morreu. E a gente é chamado para servir a nossa geração. Exatamente. Tiagão, obrigado, cara. Papo nota 11. Sou imensamente grato. Que Deus te abençoe na Secretaria de Revitalização, que Deus abençoe o seu ministério, sua família. Obrigado por ter aceito o convite, foi muito bom ter você com a gente aqui. Sou muito grato pela sua vida. Espero que esse espaço aqui seja um espaço para fomento e crescimento da revitalização. Amém. Legal, cara. Muito obrigado. Obrigado você que ficou com a gente até agora. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo episódio do podcast Revitalize.